Olá, shalom. Shalom para todos os nossos amigos. Olá, shalom para todos os nossos amigos. Um bom dia para vocês. Espero que esteja tudo bem. Vou fazer um teste aqui para ver se está saindo o áudio certinho. Shalom para todos. Vou fazer um teste aqui para ver se está saindo o áudio certinho. Bom, parece que o áudio está saindo mais ou menos, né? Não sei se está picotando aí, mas nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco das Escrituras, falar um pouco do Senhor Jesus Cristo, falar um pouco da nossa fé, falar um pouco da mensagem do Evangelho, falar um pouco daquilo que nós cremos, né? No tocante a Deus, no tocante à divindade, no tocante ao projeto que Deus ele tem na vida da gente, né? E eu quero aqui trazer um versículo bíblico muito conhecido, né? É conhecido como o coração da Bíblia, o pulsar, né, da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Talvez eu vou ter um pouquinho de dificuldade de fazer a leitura, porque estou sem o óculos e a gente pode ter alguma dificuldade para ler um pouco aqui, mas nós vamos tentar aqui. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, é um versículo bastante conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu vou, antes de eu começar a meditar aqui com vocês, eu só vou colocar um link aqui para os nossos amigos e irmãos, e aquele que sentir no coração, aquele que sentir de compartilhar com seus amigos, aquele irmão e aquela irmã que precisam ouvir uma porção da palavra de Deus, né? Você que está tendo tempo, eu sei que muitos estão aí na labuta, né? No trabalho, nas atividades, mas aquele que tiver uma oportunidade, podem agora compartilhar, né, com seus amigos e podem visualizar essa pequena mensagem para os nossos corações. Estou só compartilhando aqui e nós já vamos começar a mensagem do Senhor Jesus numa maior simplicidade, né? O evangelho simples, o evangelho que fala aos nossos corações. Queridos, nós lemos aqui uma passagem muito interessante, narrado ou escrito pelo apóstolo João, né? Yohanan. As expressões no grego, né, me chama muita atenção a expressão dessa palavra em grego, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, né, como essa palavra crer, né, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essa palavra está no particípio, né, no particípio presente, ou seja, que dá uma ideia, esse texto, essa palavra dá uma ideia semântica, ou seja, traz um sentido da pessoa que crendo, né? Por isso que está no particípio, ou seja, ele continua no estado de crença, né?
aquela crença verdadeira e genuína. Então, ele não aceitou a fé e abandonou. Ele não trocou os seus valores, né, no requisito a mensagem do Evangelho. Né? A mensagem que foi lhe passado, a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, não importa se foi 50 anos atrás que você recebeu essa mensagem, porque no texto grego está aquele que continua crendo. Se ele continuar crendo, o texto diz, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa segurança em Jesus Cristo, né? A nossa fé, a nossa esperança, ele vai passando por uma manutenção do Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é conhecido dentro do contexto hebraico, dentro da palavra Espírito, né? No contexto hebraico é Ruach, né? O Espírito de Deus, ele é o que nos dá essa manutenção à nossa fé, é que aviva a nossa esperança. Ele está avivando a nossa esperança, nos fortalecendo, nos sustentando, nos afincando as nossas raízes a cada dia mais. Aí a pergunta de Deus aos nossos corações: como é que está a sua fé? Como é que está o seu amor? Nós temos uma igreja que Paulo, ele elogia ele, dá um elogio a essa igreja, né? Em Efésios, Paulo fala sobre a abundância do amor, o desenvolvimento do amor, né? E o desenvolvimento espiritual da igreja de Éfeso, está lá na carta de Efésios, capítulo 1, você pode ler o texto, você vai ver o dinamismo, né, e a espiritualidade da igreja de Éfeso. Mas essa igreja, os anos se passam, e essa igreja agora começa a abandonar o seu primeiro amor. E Jesus está exatamente de olho nessa igreja, nessa comunidade. No livro do Apocalipse, aí Deus traz a advertência a uma igreja que era muito zelosa, que teve uma experiência linda, ou seja, esteve ali como fundador o Shaul Hachalia, quer dizer, o apóstolo Paulo, ali passou Timóteo também, ali passou João, né? Na realidade, na cidade de Éfeso, onde habitava a igreja, nós tivemos até João. E segundo a tradição, né, estou falando da tradição, até Miriam, que é o seu nome em hebraico, esteve morando lá nesse local, né, em Éfeso. E então é uma igreja bastante privilegiada, né? Ali é uma igreja, para você ver, que é uma igreja que Paulo tratou sobre o desenvolvimento dos dons ministeriais e assim por diante. Foi uma igreja estruturada na doutrina, uma igreja estruturada também no requisito de batalha espiritual. Né? Era a igreja revestida. Quem conhece um pouco da história da igreja de Éfeso ou da cidade de Éfeso, era uma cidade extremamente voltada à idolatria. Né? Nós temos até o Domiciano, né, que foi o imperador do contexto do Apocalipse. Ele mandou fazer um templo ali de adoração a ele mesmo, né? Adoração. E os políticos de Éfeso também, com idealismo político, também concordaram com colocar uma imagem do imperador e tecer adorações e louvores. Era um lugar em que os cristãos, ou Keilah, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo, realmente precisariam estar revestidos, conforme Paulo diz no capítulo 6 de Efésios, das armaduras de Deus para batalhar. Observe, gente, que os textos bíblicos não é algo para soar em nossos ouvidos como poesia, as armaduras de Deus. Existia uma realidade
tá? Uma realidade. Existia uma batalha real dos cristãos contra a idolatria, contra as opressões. E eles precisavam estar calçados, revestidos, né? E assim por diante, para enfrentar essas pressões, né? Nos lugares espirituais. E, infelizmente, assim como acontece conosco, a gente vamos espelhando, né? Servindo como exemplo, esfriando, nos esfriando, deixando os nossos princípios, deixando aquilo que nós aprendeu no requisito de fervor a Deus, tá, gente? O intelecto, conhecimento, claro, a gente podemos aperfeiçoar intelectualmente, né? Podemos nos aperfeiçoar intelectualmente, adquirir conhecimento, mas infelizmente as bases, né? As bases nós vamos abandonando. As bases vamos abandonando, né? Por exemplo, as bases ou a base, que é uma vida de oração, né? Muitos de nós que vamos buscando a intelectualidade, o conhecimento, abandonamos o altar da oração. Muitos religiosos já não têm mais prazer de colocar os seus joelhos no chão para orar, para buscar a Deus. A sua religiosidade agora, falando do nosso contexto que estamos vivendo nesses últimos dias, se resume às redes sociais. E olha que eu não estou falando nem só entretenimento. Eu estou falando de religiosidade. A nossa religiosidade está se resumindo às redes sociais. E eu não estou criticando e nem desvalorizando as redes sociais. Preste muita atenção no que eu estou falando, né? Uma coisa é eu ter uma vida no dia a dia com Deus e depois eu transmitir uma palavra para as redes sociais, nas redes sociais, porque é uma ferramenta poderosa. As redes sociais, a mídia é uma ferramenta poderosa para a comunicação também do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que muitos de nós religiosos estamos vivendo de aparência. Colocamos estudos, falamos de Torá, falamos de teologia, colocamos lá os joguinhos das letras hebraicas, falando do personagem fulano de tal, mas nós, no culto, conforme Jesus nos ensinou, no culto, nós não temos mais intimidade com Deus. Leonardo Ravenhill, que era considerado um pregador perigoso, né? Quem não conhece Leonardo Ravenhill precisa conhecer o falecido. Esse homem é um homem de Deus de verdade. Ele disse que a explosão do entretenimento no meio religioso é uma grande prova que o nosso amor e a nossa comunhão com Deus morreu. A nossa alegria de estar com Deus morreu. O que ele quer dizer é o seguinte, quando nós começamos na nossa fé, nós começamos, pelo menos aquele que teve um impacto verdadeiro com Deus, sabe? Que teve o impacto, a regeneração do Espírito Santo quando recebeu Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo no seu coração. Era uma alegria. Essa pessoa pensava em orar, em ler a Bíblia, tinha uma alegria verdadeira dentro de si, de oração, de buscar a Deus, de servir a Deus, amava Deus, o coração era voltado para Deus, ele tinha desejo de louvar a Deus, de tecer essa adoração ao Senhor Jesus Cristo. Os anos se passam. O que acontece? Falamos mais de jogo de futebol do que Jesus. O entretenimento, estamos mais preocupados com lazer do que com uma vida com Deus. Estamos mais preocupados, mais voltados
com o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento e não sei das plantas do que com Deus. Ou seja, a nossa alegria de desenvolver uma vida com Deus, de ter uma base sólida com Deus, morreu. Só que nós não largamos a religião. Nós não negamos Jesus no sentido, não quero mais o Senhor Jesus, em palavras, mas simplesmente nós trocamos Jesus, a alegria de servir a Deus, pelo entretenimento. O entretenimento exacerbado é uma grande prova que a nossa alegria de estar com Deus morreu. E precisamos ressuscitar. Por isso que no livro do Apocalipse, que é um raio-x, porque o João apresenta em sua revelação um Jesus que os seus olhos eram como chamas de fogo. Ou seja, a onisciência, tá? O olhar de Jesus prescruta, vai aonde o homem não imagina. Ele vê tudo, ele examina tudo, ele esquadrinha tudo. E Jesus estava de olho na igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse. Aquele que estava no meio dos 7 castiçais. Os castiçais representam aquele lá, representa a congregação, a verdadeira congregação do Messias, que, infelizmente, assim como Israel, o povo de Deus teve uma aliança, teve o seu momento de amor, mas teve as suas quedas. Assim também o povo que foi chamado em uma nova aliança com Deus também abandona a sua devoção, a sua verdadeira adoração, abandona o seu fervor a Deus. Aí Deus diz, abandonam o seu primeiro amor. Aí Jesus disse, voltem ao primeiro amor. Glória a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Glória a Jesus. Como isso pode acontecer? Primeiro, reconhecendo, se arrependendo dos vossos pecados. Se arrepender das vossas transgressões. Se arrepender das vossas iniquidades. É isso. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Voltar. Olha para você, pare para pensar, né? Aquele que conhece o hebraico, nós temos a palavra techuvá. E eu vejo alguns religiosos dizendo que techuvá não é para os gentios, ou seja, não é para os não-judeus. E alguns dizem que o techuvá é simplesmente para aquele que um dia foi da religião judaica, ou seja, techuvá seria exatamente para um judeu. Só um judeu pode fazer techuvá, voltar a adorar. Lê do engano. Quando Jesus ele veio pregando o evangelho e proclamando o arrependimento, como ele falava em aramaico, ele falava techuvá, volte a techuvá. Então essa palavra techuvá, ela foi registrada em grego pelos apóstolos. Mas a palavra é techuvá, e a techuvá é proclamada a todos os povos. E é muito mais do que se voltar a uma religião antiga.
ok? Todos os homens vieram de Deus. Todos os homens vieram de um estado pleno em Adão. Tá? Todos os homens é uma herança adâmica. E eu não estou falando no sentido da herança do pecado. Eu estou falando no sentido pleno, antes do pecado. Tá? E agora Jesus, né, através da mensagem da palavra de Deus, Paulo apresenta Jesus como o segundo Adão. Deus convida toda a humanidade a voltar às suas origens. E essas origens começam pela regeneração. Jesus disse para aqueles que primeiro ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, Jesus disse, ide, e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, ou seja, a palavra Evangelho, em hebraico, Besorá, nós temos Evangelho, ou seja, a mensagem. Qual é a mensagem que o Evangelho traz? O Evangelho tem como centro Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Através do Calvário, Jesus abre uma nova porta, uma nova esperança para o homem voltar-se e ser restaurado. Por quê? Quando o homem reconhece os seus pecados, as suas transgressões, e percebe-se pelo toque do Espírito de Deus que ele está longe de Deus, longe do Senhor, e que seus caminhos são pecaminosos, são trevas, agora ele recebe Jesus Cristo e começa um processo de restauração. Nós chamamos de regeneração. Nesse contexto que eu li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus estava falando com exatamente um religioso, que nós temos aqui pelo nome Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos, antes de nos trazer essa palavra rica e maravilhosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus disse antes disso, em verdade eu vos digo, se não nascer de novo, não entrarás no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Está na hora de abandonarmos os nossos pecados. O mundo é passageiro. Beleza é passageiro. Faz todo tipo de prazeres é passageiro. Tudo é passageiro. Mas a vida eterna é vida eterna. No livro do Apocalipse é claro, não só no livro do Apocalipse, como em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, capítulo 6, Paulo diz, deixa eu ler, vamos ler aqui. Vamos ver se eu consigo ler, porque eu não estou enxergando aqui direito. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Capítulo 5, que diz assim, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, porneia em grego, impurezas e lascívia, idolatria e feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro,
Como antes vos disse, que quem as cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo escreveu, o apóstolo de Jesus Cristo. Não herdarão o reino de Deus. É claro. É claro. No livro do Apocalipse, que também foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo amado, também diz que na Nova Jerusalém, tá? Não é a Jerusalém terrena, é a Nova Jerusalém, que está ataviada como uma noiva, e vai descer como uma noiva para receber os santos. A cidade santa. João diz bem claro que os cães, os adúlteros, os covardes, sabe quem são os covardes? Uma das classes dos covardes é aqueles que têm medo. É aqueles que têm medo de negar, de testemunhar, de confessar a sua fé. Que tem vergonha de Jesus. Que tem vergonha do Evangelho. Eu sei que hoje, olha aqui para mim, eu sei que hoje a gente ficamos com vergonha, sim, do Evangelho. Sabe, você, quando fala que você crê em Deus, você sente uma certa vergonha. Porque o Evangelho tem sido banalizado. As Escrituras têm sido banalizadas. Os dons espirituais de Deus têm sido copiados. Tem virado uma verdadeira Babel. É difícil entender e discernir, principalmente para o mundo, quem é o verdadeiro, o que é falso, porque tem virado uma torre de Babel. As pessoas falam da Bíblia, mas cobram para pregar. E usam a Bíblia para ganhar dinheiro de muitas outras formas. Ou seja, o Evangelho tem virado din-din, comércio. Os que se dizem pregar o Evangelho, cheios de Deus, estão preocupados com a obra de Deus. Eu vou usar maioria. Quando eu digo maioria, eu não estou generalizando. Mas a maioria querem usar o Evangelho para benefício próprio. Isso não é o que estou falando. Simplesmente. A realidade, a própria realidade que nós vemos mostra isso. E Paulo também advertiu isso, e Jesus também advertiu isso. Falou que isso aconteceria. E por isso ficamos com vergonha. Não com vergonha de servir a Deus. Não com vergonha de ser crente. De servir, de ser discípulo de Jesus. Mas de ser confundido com essa podridão que se chama Evangelho, entre aspas, que tem por nome Evangelho, mas é uma farsa. Estamos cansados disso. Estamos cansados disso. É claro que o Evangelho não é para os perfeitinhos. O Evangelho é para restaurar o pecador. Mas o Evangelho é para restaurar o pecador. Não o Evangelho que passa a mão em cima do transgressor, do pilantra, do safado. O Evangelho confronta os nossos pecados. O Evangelho confronta as nossas iniquidades. O Evangelho é claro. Se você pertence verdadeiramente a Jesus Cristo, João Pedro, o apóstolo de João, escreveu algo que já estava lá no livro de Levítico da lei. Seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor.
Seja santo, porque eu sou santo, separado. Não do mundo, mas do mundanismo. Seja santo. Ser santo não é entrar dentro de uma caverna e ficar preso, conforme alguns pensaram, alguns monges na Idade Média pensaram. Não. Não é se isolar de um convívio social, mas é ter, conforme diz, a graça da garça. Você está no meio da lama sem sujar as vestes. E é isso aí. A garça, é aquele expressão dele, às vezes ele anda na lama, mas não suja as suas plumagens, suas vestes. Assim é o cristão. Assim é o que serve a Deus. Glória a Jesus Cristo. Jesus nos convida a voltar ao primeiro amor. Jesus nos convida a voltar ao verdadeiro evangelho. O poder das narrativas estão aí. O poder das narrativas estão aí. Nós já temos hoje, explodindo hoje nas redes sociais, em todo lugar, dizendo: o inferno não existe. Isso deixa o ser humano acomodado. Se eu morrer, acabou, tudo bem. Para que aceitar Jesus? Se o inimigo das nossas almas usa de estratégia, Paulo diz que o diabo, capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o brilho do evangelho da glória de Cristo. Jesus e o diabo, Satanás, que muitos subestimam até mesmo a sua existência, e quando não subestimam a sua existência, subestimam a sua sagacidade, ele é real, ele usa esses tipos de estratégia para deixar o homem acomodado. O inferno não existe. Mas Jesus disse que o inferno existe. Tanto o inferno como o Gehinnom, até o judaísmo diz que uma das coisas que Deus fez antes da criação do mundo foi o Gehinnom. Isso, o lago de fogo. E o próprio judaísmo diz por causa da sua justiça, porque Deus é justiça. E no livro do Apocalipse diz que serão jogados no lago de fogo todos que cometem abominação. Mas a mensagem do Evangelho está sendo suavizado pela religião. Religiosidade que está levando centenas e milhares de pessoas ao buraco. Você tem que prestar atenção na mensagem do Evangelho e não simplesmente religião. Se religião salvasse, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz do Calvário. Se simples religiosidade salvasse, Jesus não precisaria vir pregar a palavra, mostrar o caminho e morrer na cruz do Calvário. Porque quando Jesus veio aqui na Terra, já existiam milhares e milhares de religião. Religião na Babilônia, religião na Grécia, religião judaica. Existia vários tipos de conceitos teológicos dentro do judaísmo. Existia vários tipos de facção, os herodianos, os perushim, ou seja, os fariseus, os saduceus. Existiam vários grupos religiosos, os essênios, que apontavam um caminho, que apontava uma religião. Mas Jesus falou: espera aí,
Jesus veio. Deus entregou a sua palavra para o povo de Israel no Monte Sinai. Agora completou entregando a sua palavra através do seu Filho. Hebreus capítulo 1. Nesses últimos dias, o escritor hebreu diz que agora Deus fala por intermédio do seu Filho. Está aqui o Evangelho. Você decide ou você crê em mensagens de homens, de rabino, de pastor. Olha, eu não estou fazendo apologia contra pastores e contra rabinos. Eu estou trazendo uma reflexão que você precisa ler, estudar e crer no que está na Bíblia e não simplesmente no que o homem diz ou ensina. Você tem certeza da Bíblia? A mensagem do Evangelho está sendo suavizado por milhares de doutrinas, centenas de doutrinas. Mas aqui está escrito, aqui está a palavra. O homem diz que não existe tal coisa, mas a Bíblia diz que existe. O homem diz que tal coisa não existe, que é coisa dos cristãos, que é coisa não sei do que é coisa da religião. Mas a palavra de Deus está registrando que existe. A palavra de Deus, ela não é uma religiãozinha. A palavra de Deus, ela é a mensagem do reino de Deus. O reino está acima de instituição. O reino de Deus está acima de Assembleia de Deus, de presbiteriana, de judaísmo, de não tem lá, você pode chamar o que quiser, de monoteísmo. Aqui está a verdade da palavra de Deus. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Tem que amá-la. Tem que querer aprender sobre ela. Oh, glória a Jesus Cristo. Ler a Bíblia, estudar as Escrituras. Jesus disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu vida. Ele não diz quem crê em mim conforme a doutrina do fulano de tal. Ele não diz quem crê em mim conforme a doutrina do fulano de tal. Ele diz quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, tá tudo bem, eu vou lá, não sei aonde, e aprendo as Escrituras. Será que você ainda entendeu o que significa Escrituras? Você tem que ler as Escrituras. Você tem que estudar as Escrituras. Você tem que questionar se aquilo que foi ensinado realmente era a palavra de Deus. Você tem que examinar as Escrituras. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Sim, sou sincero a falar para você que tem muitos anos que eu não trago algo semelhante a isso. Eu trago algo sobre estudo, reflexão, mas isso aqui é uma pregação. E faz muito tempo que eu não trago uma pregação. Tem anos que eu não prego. Isso aqui é uma pregação. Isso aqui não é um estudo, e é uma pregação. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos nos voltar ao Evangelho. O Evangelho aponta Jesus Cristo. Precisamos nos voltar ao Evangelho de Cristo. Glória a Jesus. Quando eu prego a palavra, eu estou pregando a palavra simplesmente porque eu relutei com Deus. Deus mandou pregar a palavra, sempre mandou pregar. Deus me salvou. Ele me vocacionou para pregar o Evangelho. Mas eu abri mão disso. E ele tem falado comigo de várias formas. Através de porrada, no bom sentido, porrada, tribulações, pagando preço, mas eu sempre rebelde contra Deus. Não, tá bom trazer um estudo aqui. Ah, tá bom eu ficar explicando simplesmente a questão lá do grego, a palavra Elohim, do questão de debates. Tá bom isso. Mas o Evangelho tem que... Os debates, assuntos apologéticos, é necessário. Mas o Evangelho precisa ser pregado claramente ao mundo. Precisa ser pregado claramente ao mundo.
Precisamos nos voltar ao Evangelho. E precisa de verdades antecedidas. Ser pregador hoje virou estrelismo. E assim por diante. Precisamos pregar o verdadeiro Evangelho, e não só pregar, como viver o verdadeiro Evangelho. Estão suavizando o Evangelho. Quem não entra no reino dos céus, vão para onde? Se Paulo diz que aqueles que vivem nas obras da carne, cometendo as obras da carne, não herdarão o reino dos céus, e se Jesus diz que quem não nascer de novo não entra no reino dos céus, e se no livro do Apocalipse diz que não entrará nada que possa contaminar a Nova Jerusalém, então abre os olhos. E quem não herdar a glória de Deus, herdará o lago de fogo. Essa é a mensagem. Mas Deus nos dá essa oportunidade de rever os nossos conceitos e nos voltar ao Evangelho. Que o Eterno abençoe a todos. A irmã Sara, a paz do Senhor Jesus, está aqui, irmã Sara. Deixa eu ver aqui, escrever algo aqui. Eu sou cristão em qualquer lugar. Tá bom, Sara. Mas saiba que a pregação aqui não estamos falando de você, Sara, tá? Sempre que tem oportunidade, fala, glória a Jesus. Isso aí, no ônibus, isso, que pensam de não, Sara. Não, a pregação aqui não está falando de você, Sara. Nós não citamos seu nome. Tá, vamos lá. Sim, deixa eu ver aqui. Sim, eu creio a todos descrentes, tá? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.